Sabe, existe um desafio na liderança que muita gente sente na pele, mas quase ninguém consegue dar um nome. É aquele ponto de ruptura silencioso que pega até os melhores líderes. Bom, hoje a gente vai dar um nome para ele: o dilema da exasperação. Vamos entender o que é isso e, claro, o mais importante, como sair dessa. A pergunta que move a nossa conversa é essa aqui. Por que líderes que são tão bons, que entregam resultados incríveis, de repente, simplesmente apagam? A resposta, como a gente vai ver, não tem a ver com falta de habilidade, não. É algo bem mais profundo. E aqui está a nossa definição principal. O dilema da exasperação é esse conflito, essa fricção que acontece o tempo todo entre a força que a gente precisa para liderar, a potência, e a nossa energia pessoal, a vitalidade que nos mantém em pé. É o que acontece quando essas duas forças, em vez de trabalharem juntas, começam a brigar uma com a outra. Então vamos começar identificando os sinais de alerta. Como é que essa crise de liderança aparece no dia a dia? Quais são os sintomas que a gente simplesmente não pode ignorar? Os sintomas, olha, são bem conhecidos. Aquele esgotamento que não melhora com um fim de semana de folga, o atrito que começa a aparecer na equipe, às vezes por pura irritabilidade, a eficácia que começa a cair, mesmo a pessoa trabalhando mais e mais horas. Aquela sensação de estar sempre apagando incêndio e no fim do dia não conseguir tomar mais nenhuma decisão. Sua familiar? E aqui está o ponto mais importante de todos. Isso não é uma fraqueza individual. Achar que o esgotamento é uma falha pessoal é um erro de diagnóstico. Na verdade, é uma falha no sistema, sabe? No motor da liderança. É como ter um motor super potente, mas que está funcionando sem o combustível e o óleo certos para se manter. Uma hora, ele vai pifar. Agora vamos analisar a primeira parte dessa equação, o peso da potência, o que o comando realmente exige da gente. Vamos definir potência de um jeito simples. É a capacidade de fazer as coisas acontecerem. É ter influência, dar uma direção, entregar resultados. Usando a nossa metáfora, a potência é a cavalaria do motor. É o que gera o movimento para frente, a tração. Agora, o mais interessante aqui é a natureza meio paradoxal da potência. Quando ela não é bem gerenciada, quando não é reabastecida, ela se torna quase canibal. Ela começa a consumir a própria energia que deveria sustentá-la, e isso leva direto para o esgotamento que a gente viu antes. Ok, então se a potência é o motor, o que é o combustível? Isso nos leva para a segunda parte, que é essencial na nossa análise: a vitalidade. A vitalidade é a nossa reserva de energia em todos os níveis, físico, mental e emocional. Não é só sobre dormir bem, é sobre ter resiliência para aguentar a pressão. Na nossa metáfora, a vitalidade é tanto o combustível de alta octanagem quanto o óleo que mantém o motor funcionando liso, sabe? Sem superaquecer. E esse slide aqui ilustra de um jeito brilhante por que o equilíbrio é tão crucial. Olha só, de um lado potência sem vitalidade, isso vira o quê? Tirania, esgotamento e um controle que quebra na primeira pressão. Do outro lado, vitalidade sem potência, aí a gente tem frustração, inação e um baita potencial desperdiçado. Fica claro que nenhum dos extremos funciona, né? Ok, já definimos o problema, já vimos as partes dele, agora vamos para o que realmente importa: a solução. Como é que a gente sai desse atrito constante e entra num estado de fluxo? Como nos tornamos um comandante integrado? O ponto fundamental é este. Não se trata de escolher entre ser poderoso ou ser saudável. A maestria da liderança está na integração habilidosa dessas duas coisas, fazendo com que uma alimente a outra. É um ciclo virtuoso. E como a gente chega lá? Bom, existe um caminho prático que a gente pode dividir em 4 passos. Primeiro, entender para onde a nossa energia está indo. Depois, repensar o que poder realmente significa. Em seguida, tratar a vitalidade como uma prioridade que não dá para negociar. E, por fim, construir resiliência de forma intencional. O primeiro passo é ter consciência. É preciso fazer um inventário bem honesto. O que no meu dia a dia drena a minha energia? E o que de fato me reabastece? A tarefa aqui é ser implacável. Proteger o tempo contra as coisas que sugam nossa energia e, de propósito, maximizar o que nos recarrega. O segundo passo é uma mudança de mentalidade, e ela é crucial. Potência não precisa ser sobre controle e microgerenciamento, que, aliás, são fontes gigantescas de desgaste. Em vez disso, a potência pode ser redefinida como a capacidade de capacitar, de liberar o potencial da equipe. Isso não só alivia a carga do líder, mas multiplica a força do time inteiro. O terceiro passo é transformar a vitalidade em ação, porque ela não acontece por acaso.
Isso significa tratar o descanso como uma tarefa que não se negocia, marcada na agenda. Significa proteger ativamente o tempo para refletir, para se renovar. Ao fazer isso, o líder não apenas se reabastece, mas também mostra para todo mundo um padrão de trabalho sustentável. Agora, olha só a transformação final. De um lado, o líder exasperado, sempre reativo, esgotado, com uma autoridade frágil, que vive para gerenciar a próxima crise. Do outro, o comandante integrado, que é responsivo, resiliente, com uma potência que dura e que, em vez de apagar incêndios, cultiva o engajamento de verdade. Em resumo, o objetivo não é só alcançar o pico de performance, mas sim construir a capacidade de se manter lá em cima. Um comandante integrado lidera com impacto no curto prazo e com a resistência que precisa para o longo prazo. E para fechar, essa citação captura a essência da nossa análise. O verdadeiro domínio não está em exercer o máximo de poder possível, mas em encontrar e manter esse equilíbrio dinâmico e sustentável. Então, fica a pergunta final para reflexão. A liderança que está sendo construída é para durar meses ou décadas? A resposta, como a gente viu, está no equilíbrio entre potência e vitalidade. Obrigado por acompanhar esta análise.